Símbolo da memória econômico-fiscal do ciclo do ouro em Minas, a Casa dos Contos faz parte também das origens do próprio Ministério da Fazenda no Brasil. O prédio, construído no século XVIII, é um dos mais belos e suntuosos monumentos do barroco mineiro e fica em Ouro Preto, cidade reconhecida como Monumento Mundial pela Unesco. O prédio da Casa dos Contos encontrava-se em péssimo estado de conservação. Em 1984, o Ministério da Fazenda empreendeu a sua completa restauração e hoje a edificação mantém ali o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, que resgata em microformas e em documentos digitalizados toda a história econômico-fiscal do século XVIII. Mantém ainda no mesmo espaço um museu fazendário e também um dos melhores salões de exposição de Ouro Preto. A missão da Casa dos Contos é preservar a memória econômico-fiscal do ciclo do ouro, a arquitetura barroca e promover as artes e a cultura nacional. A construção original começou a ser erguida em 1782 e demorou 2 anos para ser concluída. Até 1792, serviu de residência ao contratador João Rodrigues de Macedo, que era o responsável pela arrecadação tributária das entradas e dízimos na colônia. Naquele ano, devido ao grande débito do contratador para com a Real Fazenda, foi iniciada a transferência para o casarão da sede da administração da contabilidade pública da Capitania de Minas Gerais. A partir daí, ela ganha o nome de Casa dos Contos. Nos seus mais de 2 séculos de existência, o casarão sofreu diversas modificações e adaptações. Em 1821, foi construído o prolongamento do lado direito para abrigar a Casa de Fundição do Ouro e da Moeda, responsável pela retomada da fundição aurífera e cunhagem na capital da província. É ali que se encontra o grandioso forno de fundição com sua monumental chaminé. Em 1844, o lado esquerdo, ocupado antes pelo Tesouro Nacional, foi ampliado para abrigar a Secretaria da Fazenda da província de Minas. Com a transferência da capital de Minas Gerais para Belo Horizonte em 1897, o prédio foi submetido a inúmeras transformações. Em 1928, o mirante desabou e a estrutura do prédio recebeu pela primeira vez o concreto armado. Depois de outras adaptações, a edificação foi utilizada ainda como sede dos Correios e depois pela Prefeitura de Ouro Preto. Nesta época, foi descoberto o forro original na sala nobre da casa, com pinturas atribuídas a Manuel da Costa Ataíde. Em 1973, o Ministério da Fazenda retomou o casarão e começou a fazer as intervenções para que ele voltasse a ter as características físicas originais. As adaptações que descaracterizavam o prédio foram removidas e novas estruturas de alvenaria e madeira substituíram as que estavam degradadas. Iniciada a restauração da Casa dos Contos, vários desafios e surpresas acabaram se impondo. A primeira surpresa desagradável que aconteceu foi a constatação da enorme contaminação por cupins de toda a estrutura predial, que até alterou o rumo e o volume da obra. Outras surpresas, essas agradáveis, aconteceram quando da descoberta de pinturas de forro decorados, recobertas por 8, 10 camadas de tinta. A descoberta também de um sistema sanitário avançadíssimo para a época foi uma surpresa que deu lógica a toda a arquitetura dos 2 pavimentos do prédio. Nichos, vãos, portais descobertos também deram lógica à arquitetura anteriormente documentada e que não fazia muito sentido com a falta desses elementos arquitetônicos. O engenheiro Eugênio Ferraz, responsável pela restauração, é graduado pela Escola de Minas de Ouro Preto. Foi responsável também por outras importantes restaurações de monumentos históricos brasileiros, como a Igreja das Mercês e o Convento dos Mercedários, em Belém, no Pará, além da Alfândega de Santos e do Teatro Amazonas. A restauração da Casa dos Contos
Concluída em 1984, foi considerada exemplar pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A manutenção e a operação da Casa dos Contos são de responsabilidade da Gerência Regional do Ministério da Fazenda em Minas, e sua atividade está sendo revitalizada por força de convênio firmado entre a Escola de Administração Fazendária, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, a Casa da Moeda do Brasil e a UFOP. Olha, a Casa dos Contos, realmente, a partir do momento que o Ministério da Fazenda viu a necessidade de sua restauração e tendo à frente desse restauro, junto ao Ministério da Fazenda, uma pessoa tão sensível quanto o Eugênio Ferraz, o resultado é o que nós todos conhecemos. Uma casa para ser visitada, uma casa que conta a história da moeda brasileira, uma casa que está realmente situada na segunda capital de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, com um valor realmente bastante agregado de acordo com essa administração que realmente sensibiliza a todos nós. Já no hall de entrada, os visitantes devem observar o arco abatido, em madeira imitando pedra, com suportes para tocha e roldanas para lampião. A escada, feita em cantaria e com o florão símbolo da restauração esculpido logo no início do corrimão, leva ao hall principal. Cercados por balaustrada em madeira trabalhada com desenhos estilizados do florão, ficam expostos ali livros sobre a história da Casa dos Contos e do Ciclo do Ouro. Na varanda, enfeitada por um falso arco estrutural, está a maquete que mostra em detalhes como ficaram as fachadas do prédio depois da restauração. Estampado nas portas das sacadas do Salão Nobre, o florão dourado, utilizado no seu estilo original. Os painéis do teto também foram restaurados para garantir a originalidade do casarão. A lembrança da escravidão está representada pela balança de pesar alimentos na cozinha dos escravos. A biblioteca leva o nome de Luiz Camilo de Oliveira Neto, um dos redatores e divulgadores do Manifesto dos Mineiros, documento político fundamental para pôr fim ao Estado Novo na década de 1940, e possui rico acervo de livros, estudos e documentos antigos. Instalado no cômodo mais alto do casarão, o mirante é um local privilegiado para se admirar a bela vista das montanhas e da arquitetura de Ouro Preto. Objetos valiosos e históricos, como este teodolito, documentos assinados por inconfidentes e o livro de ouro, aberto em homenagem à visita de Dom Pedro II à Casa dos Contos em 1881, também podem ser contemplados no mirante. Na sala de multimeios, vídeos de interesse artístico e histórico são exibidos aos visitantes. A Casa dos Contos também abriga desde 1974 o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, que arquiva e preserva cerca de 2 milhões de documentos originais do Ciclo do Ouro que estavam espalhados em outros arquivos do país. Os documentos são digitalizados e microfilmados e a consulta é aberta ao público em geral, inclusive pela internet, para a realização de estudos e pesquisas. Alguns espaços do casarão foram adaptados sem perder as características originais para receber exposições permanentes e itinerantes. Na Casa de Fundição está montada uma importante exposição permanente sobre a história da moeda no estado e no país, organizada pela Casa da Moeda do Brasil. Nas vitrines espalhadas pelo salão podem ser vistos os selos, documentos e moedas antigas, além de cadinhos, virolas e cunhos utilizados na fabricação das moedas. Aqui ficou preservado, a título de curiosidade, o sistema original de sanitários. Uma exposição permanente de cédulas e moedas que contam a história do dinheiro no Brasil foi organizada pelo Banco Central e ocupa a Sala do Caracol, nome atribuído por causa do formato da escada ali construída. Cédulas antigas trazem as lembranças de planos econômicos recentes, outros nem tanto, que mostram a evolução das finanças no Brasil.
As moedas comemorativas lembram datas marcantes que fazem parte da história do país. Na área que era destinada à senzala, estão expostos temporariamente ferramentas, algemas, armas e vários outros objetos da arte afro-brasileira que ilustram de maneira impactante a história da mentalidade e do comportamento dos africanos, pilares vigorosos da história de Ouro Preto. No salão de exposições foram preservadas partes das pinturas da parede e do forro originais encontradas durante a restauração. O salão é destinado às mostras itinerantes. Hoje a Casa dos Contos representa um ponto de atração, que conta a história, né? A história da riqueza, a história da moeda brasileira a partir de Minas Gerais. E retrata perfeitamente como que surgiu Minas, atraída por quê? Atraída pelo valor mineral, pelo ouro. E lá realmente isso nos mostra com muita clareza. É uma referência fundamental na paisagem de Ouro Preto. A sua beleza arquitetônica faz dela um verdadeiro palácio. Aliás, já se disse que é o mais belo exemplar de arquitetura civil em Minas Gerais no tempo da colônia. Ela é hoje um centro cultural vivo, dinâmico, com um papel também essencial na atualidade ouropretana. É ali que se encontram os artistas, os escritores, autores diversos que vêm participar de acontecimentos culturais marcantes. A Casa dos Contos, ela é um centro de convergência e de irradiação cultural no coração de Ouro Preto.